sou a jornalista Renata Maron e hoje estreamos um projeto de conteúdo exclusivo com a Mosaic Fertilizantes. Sejam muito bem-vindos ao programa Seu Solo Saudável. E neste primeiro episódio eu gostaria de apresentar a vocês o que é o solo e qual a sua importância. Vamos ver? Purificação da água e degradação de contaminantes. Regulação do clima. Ciclagem de nutrientes, habitat para os organismos, regulação de enchentes, fonte de recursos genéticos e farmacêuticos, base da infraestrutura humana, fornecimento de materiais de construção, herança cultural, produção de alimentos, fibras e combustíveis e sequestro de carbono. Acredito que todos nós concordamos que o solo tem um papel crucial na sustentação da vida em nosso planeta. Conforme evidenciado há pouco no infográfico, o solo permite a produção de alimentos, a construção de moradias e revela informações valiosas sobre a nossa história e a vida na Terra. Por essa razão, convidamos 3 especialistas para nos ajudar a compreender de forma abrangente o valor do solo em 3 setores diferentes, porém fundamentais para a nossa sociedade. A gente recebe aqui o geólogo e pós-graduando em Geoquímica de Solos, Yuri Parra Castilho. Seja muito bem-vindo, Yuri. Olá, obrigado, um prazer estar aqui, Renata. Eu agradeço o convite aí da Mosaic Fertilizantes para poder compartilhar um pouquinho mais do que a visão do geólogo aqui sobre o solo. Excelente! Também conosco o engenheiro agrônomo e gerente de serviços técnicos da Mosaic Fertilizantes, Flávio Bonini. É um prazer tê-lo aqui nessa estreia, Bonini. Oi, Renata, tudo bom? Muito feliz de estar aqui. Falar um pouquinho de saúde solo, né, que a gente tem falado bastante sobre isso. E agradeço mais uma vez pelo convite. Vai ser muito legal. Obrigada. A gente que agradece. E conosco também para fechar aqui o time, o engenheiro civil e CEO da Ideal Engenharia e Arquitetura, Alex Almeida Silva. Alex, seja bem-vindo também. Muito obrigado, Renata. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento sobre o solo e a importância dele na construção civil. Maravilha. Aqui, então, a gente tem um time completo, né? Temos geólogo, temos engenheiro e temos aqui, claro, a agronomia presente. Vou começar aqui com o Yuri. Yuri, como geólogo, você pode nos explicar a importância do estudo do solo no seu trabalho diário e como é que isso nos ajuda a compreender mais sobre esse recurso natural tão valioso que temos no nosso planeta, na nossa vida? Claro, Renata. O solo para o geólogo, ele varia muito com a área de atuação do geólogo. Então, por exemplo, vou citar aqui algumas áreas. A área de exploração mineral ou pesquisa mineral, o solo ele é utilizado como guia, como instrumento para você avaliar o subsolo. Então, a gente mora num país tropical, né, onde a continuidade dos afloramentos rochosos ela não é das melhores, digamos assim, para fazer o mapeamento geológico, a prospecção mineral, e a gente acaba, então, utilizando o solo para analisar os elementos químicos ali de interesse, para nos guiar, então, né? Quando a gente está falando desses trabalhos, né, de superfície, a gente tem que conseguir, de uma forma muito eficiente, diminuir a nossa área de pesquisa o máximo possível, porque quando a gente entra para a parte de investigação de subsuperfície ou na área de sondagem, os custos aumentam muito. Então, a gente, né, na pesquisa mineral, utiliza o solo como guia. E o solo também, em alguns casos, ele pode ser o próprio minério, como a gente tem aqui 2 casos no Brasil. O primeiro é o nióbio, né, em Araxá, e um segundo que a gente pode usar é o níquel de Barro Alto, em Goiás. Né, esses 2 exemplos aí mostram como que o solo, que evoluiu a partir daquela rocha-fonte, pelos processos, né, de química da superfície, se tornaram, então, um bem valioso, porque eles concentram, no caso de Araxá, o nióbio e, no caso de Goiás, o níquel. A gente pode ir também para uma outra área, que seria a parte de geologia ambiental. Né? Essa parte, a gente envolve muito a questão da água. Né? Então, quando a água de chuva, a água de superfície, né, entra em contato com o solo, ela vai, então, trocar os compostos químicos ali, e isso é muito relevante, por exemplo, numa cidade como São Paulo, né, onde você tem uma série de efluentes e tudo mais. Então, essa é uma outra área aí que o geólogo pode estar atuando, que
que seria a parte ambiental. E, por fim, não vou entrar muito em detalhes, mas seria a parte de geotecnia, né? Então, a gente entender como o solo se comporta de forma mecânica, a gente consegue, então, fazer uma melhor utilização da uso e ocupação do solo. Então, seria mais ou menos essas três contatos aí que o geólogo acaba tendo, dependendo da área de atuação que ele for seguir dentro. Obrigada, viu? Excelentes exemplos que você trouxe aqui para a gente, Yuri. Agora, Bonini, na agricultura a gente sabe, né, que o solo é o suporte, é o pilar para o cultivo das plantas e essencial para a produção de alimentos. Por isso eu gostaria que você falasse um pouco mais da importância do solo ali em toda a sua concepção e por que a gente deve considerar um solo saudável aí essencial para garantir tanto boas, ótimas colheitas quanto também sustentabilidade. Renata, é interessante ver como a gente define solo, né? Solo, às vezes você olha, né? O Yuri mostrou muito bem quanta coisa tem no solo. E a gente tem que entender que o solo e as plantas, eles conviveram durante muito tempo e não existe planta sem solo. Esse é um ponto super importante, né? A gente tem que entender que 95% do que a gente come hoje vem de alguma forma do solo. Então, o solo é justamente onde existem materiais para a fixação das plantas, onde existem nutrientes para a nutrição das plantas, onde a água passa, onde a água é filtrada, não só para nós, né, mas também para as plantas. Então, essa característica do solo, de ser esse meio que até pouco tempo a gente entendia ele muito como não vivo, né? A gente via o solo muito como areia, argila Sim. e silt, era isso, e hoje a gente entendendo essa complexidade do que realmente é esse bem da humanidade, né? Eu sempre comento isso, muitas civilizações padeceram, foram embora porque não cuidaram bem do solo. Existem vários exemplos, né, na história disso. Então, o nosso papel, olhando um pouco para o solo, na agronomia, né, como cuidar bem desse, parece um meio de produção, mas na verdade o maior bem que hoje a gente tem para a humanidade, para que ele consiga sustentar plantas, gerar colheitas e fazer com que isso realmente a gente consiga ter uma humanidade de forma mais sustentável. Eu acho que esse ponto é super importante, né? A gente entender que o solo ele é a base da humanidade. Então, a gente vai evoluir muito em tecnologia, a gente vai conseguir criar muitas coisas para utilizar melhor os insumos, mas dificilmente a gente vai ter uma forma de criar massa verde, de ciclar carbono, né, de aumentar a produção de alimentos que não seja via solo. Então, não vejo hoje uma forma de definir melhor do ponto de vista agronômico, né, do que olhar para ele e falar, hoje é ele que nos permite gerar riqueza, gerar alimentos e, sem dúvida alguma, manter essa população da Terra aqui de forma sustentável e por um longo período aqui na nossa história. Exatamente, muito bom, anotei aqui, né? O solo é o nosso maior bem da humanidade, sem sombra de dúvidas. E agora, Alex, né, perguntando para você a qualidade e a resistência do solo, que são fundamentais aí para garantir a segurança e também a estabilidade das construções. Então, eu gostaria que você nos explicasse por que o solo é tão relevante dentro do contexto também da engenharia civil. Sim, eu diria que o solo ele é importante porque cada solo ele tem uma característica, né, específica e a gente não pode pegar um exemplo de um solo em uma região do país e trazer para cá. Então, cada solo ele possui uma capacidade de carga, ele possui também uma capacidade de permeabilidade que vai influenciar bastante na nossa construção. Então, tanto na hora de projetar quanto na hora de executar a nossa obra, é muito importante que a gente conheça e considere as propriedades do solo na hora da construção. Perfeito. E isso já vem sendo feito, considerado? Quais são ainda os grandes desafios, né, na realidade, no cenário atual? Hoje a gente já tem alguns testes, né, e são feitos uma série de testes para poder, por exemplo, a gente descobrir a capacidade de carga de um solo. Um exemplo que temos bem prático aqui, famoso em São Paulo, são os famosos prédios tortos de Santos, né? Antes não se faziam tantos testes assim de capacidade de carga do solo, e aí a gente não tinha a noção do quanto que o solo podia aguentar e como era o comportamento das tensões, tanto do peso próprio do edifício, quanto da sobrecarga que ele ia receber no solo, o que acabava ocasionando esses recalques diferenciais aí nos prédios, nas edificações, o que resultava nos prédios tortos que a gente tem hoje. Maravilha, eu vou fazer aqui mais uma rodada aqui para os nossos 3 convidados, né? Então, eu gostaria de saber, começando por você, Bonini,
Hoje, quais são os grandes pilares, o que de fato a gente deve colocar assim, dentro do contexto da agricultura, do agronegócio? A gente sabe que muito se fala do solo, muito se fala da sustentabilidade, da eficiência, do manejo correto, de todas as práticas aí que a gente deve realmente colocar e passar ao produtor e à produtora rural no nosso dia a dia. Você acha que a partir aqui, até do programa, dessa estreia, falando especialmente sobre cuidado, conservação, degradação, que vão ser temas aí para os nossos próximos episódios, é uma maneira de haver aí uma troca até de conhecimento mais profundo sobre o que significa o solo, né, para a agricultura e tantos outros setores que a gente trouxe aqui hoje? Eu não tenho dúvida, né? Você perguntou os pilares. Hoje é muito difícil a gente não olhar para o solo como um sistema muito complexo. Então, a gente, como vocês comentaram, né, existe uma parte física muito importante do solo, e isso para a agricultura, tanto para, né, para a edificação, mas para a agricultura é super importante porque a gente tem que dar condição de ter água disponível, de ter ar disponível para as plantas, né, para as raízes em subsolo. Então, o pilar físico é de extrema importância. A gente aprendeu muito também com o pilar químico. A Mosaic é uma empresa que atua muito forte nisso, né, em fertilizantes, justamente porque é o pilar químico. A gente conseguir trazer, deixar os solos mais férteis, com maior quantidade de nutrientes, solos que estejam prontos para serem cultivados. E cada vez mais o pilar biológico tem que se mostrado, né, com uma força muito importante para a gente conseguir trazer essa sustentabilidade da produção. Então, não tenho dúvida que com essa estreia, né, a gente poder falar um pouco mais de solo e entender que, da mesma forma que o solo não é só um lugar, na verdade, é um organismo muito complexo, isso vai trazer muita informação interessante para a gente entender como tratá-lo bem do ponto de vista físico, químico e também biológico. Excelente, não à toa a gente tem os olhos aí voltados, né, no radar de plano safra, de aumento aí de bioinsumos, do uso dos biológicos, então excelente você tocar nesse ponto também na questão biológica ali do solo. E para você, Yuri, quais são esses próximos passos, né, como geólogo, o que você vem trazendo assim, vendo, observando como estudos que a gente pode ir também mais adiante? Eu acho que a gente agregar o conhecimento de geologia para a parte de solos, né, a gente pensar na escala do tempo, né? Então, o solo leva muito tempo para se formar e ele se forma a partir de uma rocha, né? A rocha oferece para a gente conteúdos mínimos. Então, a gente conseguir associar um pouco mais essa questão da evolução, né, do solo seria muito importante, porque, como eu disse, né, a rocha oferece, vamos dizer assim, um mínimo para a gente, né? Então, como a gente utiliza esse solo, tanto do ponto de vista de fertilidade quanto do ponto de vista de estabilidade, é uma escolha nossa, a gente precisa entender ele melhor para isso. Eu vejo que a reutilização de resíduos de mineração e agregados da indústria, inclusive da indústria de construção civil, é uma parte que está muito promissora, assim, que poderia agregar, então, nessa área de solos com a parte de mineração. Excelente, concorda, Alex? E justamente linkando esse tema de sustentabilidade, que tem um alinhamento muito coerente aqui com o nosso Seu Solo Saudável. Então, como é que vocês também, como setor, né, de engenharia civil, vêm trabalhando esse tema em benefício, né, para melhorar, claro, todo esse potencial que o nosso solo possa vir a oferecer e, além disso, para auxiliar e melhorar também o trabalho de vocês? Bom, o solo é a base da construção civil, né? Então, acho que, como vocês falaram, estudar o solo, conhecê-lo e respeitar o solo é fundamental para que a gente tenha um crescimento não só no setor, mas no desenvolvimento, né, como um todo. Eu acho que hoje você melhorar e aprimorar os estudos, entender melhor o nosso solo, principalmente numa época onde a gente tem uma verticalização das cidades, né, aquela troca de uma residência unifamiliar para uma residência multifamiliar é muito importante. Acho que com isso a gente vai conseguir desenvolver não só a construção civil como um todo, também respeitar o nosso bem mais precioso, que é o solo. Excelente, agradeço mais uma vez aqui a todos os nossos convidados presentes hoje aqui no nosso programa, na nossa estreia, né, do Seu Solo Saudável, linkando todas as áreas, agricultura, geologia e também engenharia civil aqui com a gente. Então, muito obrigada, viu? Nós que agradecemos aqui a presença. Bom, e o nosso programa Seu Solo Saudável, em parceria com a Mosaic Fertilizantes, vai ficando por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado e, claro, se aprofundado aí no conhecimento também. Então, nos vemos no nosso próximo episódio. Até mais!